Vamos conversar sobre sistema prisional e racismo? Olá, quilombolas! Para quem ainda não me conhece, eu sou o Léo Bento. Eu sou educador com formação em História, sou marido, pai e leitor. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Quilombo Literário. Esse é o seu canal de literatura negra, africana e infantil no YouTube. O livro de hoje é O Monstro, do autor afro-americano Walter G. Myers. Ele tem mais de 110 obras publicadas e é um colecionador de prêmios. Com esse livro aqui, ele ganhou o Michael Printz, que é um prêmio voltado para a literatura infanto-juvenil, e foi o primeiro livro a receber esse prêmio. E esse livro aqui também esteve entre as obras mais vendidas, entre os best-sellers do New York Times. Eu confesso que eu não conhecia nem o autor e nem a obra, mas eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link do site dele. Tá em inglês, mas se vocês quiserem, eu vou deixar também um aplicativo que vocês podem traduzir, a página dele e ler em português também. Mas ainda assim, se vocês não quiserem treinar o inglês e nem fazer a tradução, procurem no Wikipedia. Lá tem em português e dá para ler com muito mais rapidez e agilidade. Se você quer se distrair ou se distanciar para o País das Maravilhas, esse aqui não é o livro mais indicado. Isso aqui não é literatura de deleite. O livro é tenso e relata a história de um jovem de 16 anos durante o seu julgamento. O nome dele é Steve Harmon, o Monstro. Ele estava sendo acusado de participar de um crime no Harlem, homicídio duplamente qualificado. Mas aí no decorrer do livro e nos relatos das testemunhas, você percebe que não havia possibilidade de qualificadores nesse assassinato. E identifica também que as leis foram criadas para atingir com muita eficácia a população negra e pobre que vive naquele país. O livro alterna a escrita de um diário com um roteiro de cinema. Na verdade, esse livro pode ser considerado um roteiro, porque todas as situações do julgamento são apresentadas como um filme. Algumas palavras podem resumir as 270 páginas desse livro: medo, insegurança e solidão. Eu deixo com vocês uma frase para que vocês possam entender melhor o que eu digo. Aqui a violência ocorre o tempo todo, ou está prestes a acontecer. Outra situação que fica evidente é a do racismo. E a configuração do tribunal já dá conta disso. Alguns podem dizer que é mera literatura, mas a verossimilhança, essa coisa de fazer com que a literatura assuma termos da realidade na qual vivemos, ela se apresenta assim. O juiz era branco, a promotora era branca, o advogado de acusação era branco, a advogada de defesa era branca, todos os membros do júri eram brancos, os policiais também eram brancos. E os réus? O que vocês acham que os réus eram? Se você falou que eles eram pretos, você acertou! Assim como Steve Harmon, todos os réus eram pretos. E preste bem atenção em um dos diálogos que a defensora de Steve Harmon está tendo com ele. Ela diz o seguinte, que o júri acredita que ele era culpado porque ele era jovem, ele era negro e ele estava sendo julgado. Bom, depois disso eu digo que eu recomendo muito essa literatura. É um livro que traz questões tensas, dentro de um julgamento. Bom, e dá para ler também bem rapidinho. Eu mesmo levei 2 tempos, que para mim significam 2 dias. Eu não consigo mais sentar e levar 3 horas, 4 horas lendo um livro direto, porque eu tenho além das minhas obrigações de trabalho, eu cuido das minhas filhas. O livro também tem ilustrações bem interessantes no seu interior e eu acredito que para os professores de ensino médio esse livro aqui é bem interessante para se trabalhar a questão prisional do racismo, mas embora esteja retratando uma realidade norte-americana, ele é facilmente trazido para a realidade brasileira, por conta da semelhança que existe entre os dois países, principalmente nessa questão. Assim como eu falei antes, eu confesso que eu conheci esse autor recentemente, mas eu gostei muito dessa obra. E mesmo sabendo que não existem outras obras publicadas no Brasil, traduzidas no Brasil desse autor, eu vou procurar outros livros dele em inglês porque eu tenho interesse e achei bem interessante e vou dar continuidade na leitura dele.
Bom, e se você assistiu até aqui, você vai lá embaixo e vai escrever pra gente sobre alguma obra que se relaciona com esse livro que a gente leu, porque assim é uma forma da gente estreitar as nossas relações. E se você quiser mandar presentinhos, livrinhos ou outras cocitas mais, a nossa caixa postal vai aparecer aqui do lado, é só nos enviar, a gente vai gostar muito. Para ajudar na manutenção do canal, eu vou deixar o link da livraria parceira aqui embaixo, pois comprando esse livro ou qualquer outro livro lá, você nos ajuda a manter esse canal e produzir mais conteúdo para que vocês possam acompanhar. Eu espero também ter contribuído para que vocês conheçam, mais uma obra que eu julgo ser interessante. E é isso, pessoal. Até mais e tchau! Uns 40 minutos. 40 minutos.